Bom, gente, boa tarde. Hoje eu vou apresentar para vocês, então, a minha fala no 17º Congresso da Studies Association, Brazilian Studies Association, então, é a Associação de Estudos Brasileiros, que é uma associação que é estadunidense e brasileira e que reúne basicamente brasilianistas, né? Então, profissionais nos Estados Unidos da área não só da história, mas de literatura, de ciências sociais, ciência política, de diversas áreas que estudam então temas relacionados ao Brasil. E essa associação também reúne brasileiros que eventualmente vão fazer pós-doutorado ou alguma parte da sua pós-graduação nos Estados Unidos, de maneira que os congressos costumam ocorrer ou em cidades nos Estados Unidos ou em cidades no Brasil, mas reúne sempre um conjunto de brasileiros, de estadunidenses e às vezes também pessoas de outros países que estudam o Brasil, né? Então, esse congresso aconteceu, nesse caso, nesse ano de 2024, na Universidade Estadual de San Diego, então na Califórnia, nos Estados Unidos, e ocorreu então entre os dias 3 e 6 de abril de 2024. Nesse ano nós tivemos uma edição que eu diria que é particularmente significativa por conta do aniversário dos 60 anos do golpe, né? Então o evento organizou 3 mesas intituladas 1964 em Perspectiva, 60 anos do golpe. Uma primeira parte que tinha como tema movimentos sociais e resistência. Essa mesa foi composta pelo James Green, professor da Universidade da Brown, o Abner Francisco Soteros, que é pós-graduando, faz seu doutorado na Universidade da Califórnia, em San Diego, e o Luiz Paulo Ferraz, que é doutorando também na Universidade de Brown. Depois, uma segunda parte dessa mesa, ou seja, uma segunda mesa dessa temática dos 60 anos, de 64, teve como tema gênero e sexualidade. Nessa mesa participaram a Aissa Norek, da Universidade de Emory, nos Estados Unidos. A Aissa é doutoranda. O Benito Schmidt, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Marília Correa, que é professora da Universidade de Baylor, nos Estados Unidos. E o Renan Quinalha, que é professor da Universidade Federal de São Paulo, né? E aí eu participei do terceiro módulo, digamos assim, dessa temática dos 60 anos de 64, que era intitulado A Vida Após o Autoritarismo, que então se dedicava a pensar a questão dos legados da ditadura militar. Então essa mesa foi composta pelo Benjamin Cowan, da Universidade, professor da Universidade da Califórnia, San Diego, e ele apresentou um trabalho sobre os Cold Warriors, né, os guerreiros da Guerra Fria, dos guerreiros da Guerra Fria ao Capitão Brasil, gênero e as bases da direita autoritária no Brasil. Teve também a Marina Adams, que é doutoranda na Universidade de Brown. Ela apresentou um trabalho sobre Guardiões da Nação, mulheres e a formatação do autoritarismo no Brasil. O Guilherme Sena de Assunção, também pós-doutorando da Universidade da Califórnia, San Diego, que está fazendo doutorado lá, com o tema Tecnocracia Envergonhada, Think Tanks e a Emergência da Ideologia Neoliberal no período pós-autoritário no Brasil. E o Georg Wink, da Universidade de Copenhagen, que apresentou um trabalho sobre herdeiros da TFP, grupos ultracatólicos e a renovação do conservadorismo. Esse trabalho, inclusive, do Georg Wink foi particularmente impressionante, porque ele falou de um grupo de extrema-direita católica, que ele mostrou muitas fotos, muitas imagens, e que faz uma série de eventos, e tem uma espécie de um convento num castelo no interior de São Paulo. E foi muito impressionante a fala dele, porque mostrou essa congregação, que é uma congregação muito conservadora, né, da Igreja Católica, e como eles, então, praticam uma série de valores relacionados a um ultracatolicismo no Brasil. Bem curiosa a fala dele.
Boa tarde. Então, a minha apresentação no evento foi intitulada sobre do legado do regime militar na segurança pública. E aí a minha preocupação foi pensar um pouco, eu sempre estudei a questão do aparato repressivo e da montagem do aparato repressivo. E nós temos sempre essa articulação que surge bastante no discurso da militância política, de como a violência, os altos níveis de violência policial hoje tem a ver com a estrutura criada durante a ditadura militar no Brasil. E preparando essa fala, né, então primeiro eu mandei o resumo com uma espécie de carta de intenções, que em geral a gente faz muito animado, e depois a hora de escrever o texto a gente fica com aquela incumbência de dar conta do que nós pensamos, né? E é bacana em geral esse esforço, porque isso acaba nos obrigando a dar conta do que nós propusemos na ideia inicial. Nem sempre é muito fácil, mas eu diria que nesse caso foi uma situação bem sucedida, porque eu fui me dando conta, conforme eu fui preparando essa fala, de como, e é essa a tese aqui que eu vou defender, já apresentando para vocês, né, de como o aparato repressivo, na verdade, como a reforma do sistema de segurança pública no Brasil foi feita não só concomitantemente, mas com vários vasos comunicantes, digamos, com a construção do aparato repressivo no Brasil, né? Então, esse é o fulcro, digamos, da minha fala, e isso é um começo aqui de agenda de pesquisa, porque isso seria um ponto de partida para nós começarmos a pensar, né? E quem sabe alguns de vocês tome esse tema como um tema de pesquisa, mas como concretamente para lá de uma fala, digamos, um pouco generalizante da herança da violência da ditadura militar para a segurança pública, né? Mas como que a gente consegue, de fato, estabelecer essas conexões de uma forma mais precisa e concreta, né? A partir de pesquisas mesmo de história. Bom, no último dezembro, com alguns poucos vetos, o presidente Lula sancionou a Lei Orgânica Nacional, a Lei número 14.751, para a Polícia Militar e para as brigadas dos Corpos de Bombeiros, né? Foi um evento muito histórico, porque a última legislação que dizia respeito a essas forças de segurança datava do período da ditadura militar, né? Então, a gente tem duas reformas importantes, uma em 1967, outra em 1969, e essas eram as leis vigentes, digamos, para a organização da segurança pública no Brasil, e isso foi alterado agora, alterado muito recentemente, em dezembro. Então, o projeto que deu luz, né, a essa nova lei foi proposto pelo Executivo em 2001, o que quer dizer que isso vem rolando, né, vem correndo há muitos anos, né, há décadas, e foi sancionado pelo presidente Lula, então, portanto, um presidente progressista, né, e foi considerado pelo relator, que era do Partido dos Trabalhadores, algo histórico, porque a lei passada conteria algumas previsões anacronísticas e até incompatíveis com a Constituição, anacrônicas, desculpa, e até incompatíveis com a Constituição do Brasil de 1988. Então, em tese, seria uma razão para nós celebrarmos, né, se não fosse o fato desse projeto ter sido considerado por alguns críticos ainda pior do que a lei que foi criada durante a ditadura militar. Ela foi concebida e, digamos, apoiada, né, pela bancada da bala, né? Então, esse grupo de parlamentares no Congresso que apoia uma agenda de ultradireita para a segurança pública, e essa nova legislação, nova entre aspas, né, vai contra o entendimento consolidado pelos setores da sociedade civil organizada, envolvida nas comissões da verdade nível nacional, estadual, municipal e setoriais, né? Porque, de fato, se nós formos ver a maioria das recomendações das comissões da verdade, e aqui eu estou falando nesses diversos níveis da federação,
essa é uma das medidas consideradas indispensáveis, né, pelos relatórios finais. Isso foi uma tendência lançada pela Comissão Nacional da Verdade, né, que é fazer aquelas recomendações no final. Então, várias outras comissões fizeram recomendações, e uma dessas recomendações que está muito presente é a de desmilitarizar a polícia, justamente, né? Então, está presente isso na Comissão Nacional, na de Pernambuco, na da Paraíba, na do Paraná, no do Rio de Janeiro e na de São Paulo, né? E esse é o estudo da Pamela Minuzzi, que ela desenvolveu aqui no PPGH da UDESC, né? No mestrado que ela fez. Então, o que é considerado como uma espécie de legado para segurança pública, né, da ditadura militar, é que justamente uma parte significativa, né, do controle das polícias militares foi para a mão justamente das Forças Armadas, né? Então, a gente tem aqui que a polícia militar e as polícias em geral foram parte muito importante do aparato repressivo durante a ditadura, né? Justamente porque nessa lógica de guerra contra a subversão, as polícias tinham um papel fundamental no sentido não apenas de manter a segurança interna, mas também de fazer os trabalhos de investigação sobre enfim, esses potenciais inimigos, né, que poderiam estar disfarçados no meio da população, né? Então, se diz com frequência, né, que um dos grandes efeitos que a ditadura militar provocou na segurança pública, em termos da letalidade e impunidade dos agentes de Estados, é uma herança duradoura, né? Eu diria, no entanto, que essa herança ela não foi estudada de forma suficiente, quer dizer, ela é sempre mencionada, mas ela é muito pouco detalhada, né? E é pouco estudado também essas conexões entre a construção do aparato repressivo, né, e como foi essa articulação com essa reforma da segurança pública. Então, o que eu trago aqui, né, para tentar contribuir para esse debate como foi essa relação entre as forças policiais e a repressão política em dois aspectos. A primeira é a reestruturação do sistema de segurança pública em paralelo com a construção do aparato repressivo. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, as consequências que então houve, que a ditadura militar e que toda essa guerra contra a subversão da ditadura militar trouxe para a segurança pública. Então, a minha questão central aqui é que enquanto o aparato repressivo da ditadura militar foi desmantelado, essas transformações que foram ocorrendo ao longo da ditadura no sistema de segurança pública, isso se manteve tal e qual, né? E só foi ser reformulado agora recentemente por uma lei que foi considerada ainda pior do que a lei da ditadura. Então, é algo que a gente precisa entender um pouco melhor, né? Então, essa lei recentemente aprovada, né, ela não apenas mantém alguns aspectos dessa estrutura criada durante a ditadura, mas reforça ela, né? E faz isso com a indulgência do Partido dos Trabalhadores, né, do governo enfim, construído pelo Partido dos Trabalhadores, né, e com também o apoio de instituições importantes no Brasil, como a Corte Suprema, né, como o Congresso, claro, que inclusive foi quem criou a lei, né, e me parece que isso deve ser um alerta para nós pensarmos a questão da qualidade da nossa democracia hoje, né. Então, a gente pode pensar aí na colaboração entre a polícia e as forças militares, assim como a preocupação com a segurança pública por parte das Forças Armadas muito antes da ditadura militar. E aí aqui eu faço um adendo que nesse evento que nós organizamos sobre 60 anos do golpe de 64 aqui, que foi uma iniciativa do PPGH da UDESC, do PPGH da UFSC e do Instituto de Memória e Direitos Humanos na semana passada, né? Nós tivemos uma conferência de encerramento da Adriana Barreto em que ela vai falar dessa relação das Forças Armadas com as polícias desde a criação das polícias já no Império, né? Então, essa relação ela vem realmente
de muito longe, né? Mas aqui eu pego um exemplo que é o fato do general Marie Cruel, que era supostamente um aliado do João Goulart, ele, se eu não me engano, inclusive era padrinho do filho do João Goulart, né? E que era o comandante das forças da capital no Rio de Janeiro em 1958, né? E que 15 anos antes, desculpa, de 58, tinha passado 3 meses fazendo treinamento no Forte Leavenworth, em Kansas, para observar os trabalhos de coordenação da polícia, das operações policiais, né? Depois ele vai se tornar o chefe da seção de inteligência da Força Expedicionária Brasileira, da FEB, na Segunda Guerra Mundial, né? E depois ele vai ser ainda comandante das forças policiais no Rio de Janeiro. E foi aí que ele vai criar os chamados, o primeiro esquadrão dos policiais muito corajosos, né, que integraram o chamado Esquadrão da Morte, né, e que era uma divisão especial da polícia, no caso da Polícia Civil, que tinha como objetivo perseguir e assassinar criminosos, né, e que depois vai se tornar uma espécie de um exemplo para vários outros esquadrões da morte, inclusive o famoso Esquadrão Lecoq, né, que foi organizado pelos antigos companheiros, amigos de um policial morto num tiroteio para vingar a sua morte, né? E esses esquadrões da morte se espalharam bastante, então, no final dos anos 50, início dos anos 60, gerando essa tradição que ainda hoje está em curso, que é de matar 10 pessoas da comunidade para cada policial assassinado, né? Então, vocês repararam já que muitos dos massacres da contemporaneidade, se a gente pensar dos anos 80 para cá, em geral começam porque um policial foi morto numa comunidade, então depois tem uma série de operações que vão provocar uma série de mortes em seguida da morte desse policial, né? Então uma espécie inclusive como aconteceu muito recentemente na Baixada Santista, né? Então depois do golpe de 64, né, houve essa primeira onda repressiva que é a chamada Operação Limpeza, e ela foi conduzida pelo que nós tínhamos como polícia política, que eram os DOPS, né, as delegacias especiais, delegacias do Estado de ordem política e de ordem social e política, de ordem política e social, DOPS, né, que foram criados nos anos 20 e nos anos 30 para perseguir justamente movimento sindicalista, movimento operário nascente, imigrantes, né, imigrantes anarquistas, militantes socialistas, aí no começo do século XX, né? E essa força, então, foi uma força das principais para liderar a perseguição política durante os anos do Estado Novo, a ditadura do Estado Novo, né? Mas depois, no contexto da ditadura militar, foi considerado insuficiente para dar conta do chamado combate à subversão, né? Então, aí nós temos todo um esforço, né, de criar, então, uma nova estrutura repressiva para dar conta do que as Forças Armadas consideravam esse novo tipo de inimigo, né? Então, esse esforço que acontece de criação de um aparato repressivo, ele vai acontecer simultaneamente com uma reformulação da estrutura da segurança pública, né? Então, nós temos aí, em março de 1967, no mesmo dia que foi estabelecida a Lei de Segurança Nacional, foi estabelecida a nova Lei Orgânica da Polícia, que é justamente essa lei que foi substituída agora aprovada em dezembro, né? E ela instituía que a posição, que cada força policial militar, né, deveria ser conduzida por um oficial do Exército na ativa, de preferência por um coronel ou um tenente-coronel. A lei também vai estabelecer que as brigadas militares, né, ou a guarda pública, aí dependendo de cada estado, porque ainda não tinha esse nome de polícia militar, seria responsável pelo policiamento ostensivo e iriam exercer o papel de policiamento preventivo e repressivo,
né? Assim como as polícias civis ficariam a cargo das investigações, né? Que é a estrutura que nós basicamente ainda temos hoje, né? Essa lei de 1967 também criou a Inspetoria Geral da Polícia Militar, o IGPM, sob o comando do Ministério do Exército, né? Portanto, comandado por um general das Forças Armadas, que, portanto, ficaria responsável pelo comando da Polícia Militar em geral. 2 meses depois dessa lei, se criou, justamente em 1967, o Centro de Informações do Exército. O Centro de Informações do Exército é um órgão que foi criado, então, juntando as forças o que seria o serviço secreto, serviço de informações, tanto do Ministério do Exército quanto do próprio Estado-Maior do Exército, né? Então era a combinação desses dois serviços de inteligência. E esse foi um grande passo na criação do aparato repressivo, né? Na verdade, esses dois elementos que acontecem, então, quase que simultaneamente, são 2 passos muito importantes para o aparato repressivo, porque justamente vão colocar a questão da repressão política sob o comando das Forças Armadas, né? E vão criar esse núcleo de informações dentro do Exército, que vai ser um núcleo muito importante na estruturação do aparato repressivo como um todo, né? Bom, depois o ato institucional número 5, que também é considerado um grande marco, né, da ditadura militar, aí justamente por conta da questão do fim do habeas corpus, né, nós temos ainda um outro acontecimento que vai em 1969, então o ato institucional número 5 é de dezembro de 68, em 69, então no ano seguinte, nós vamos ter 2 marcos muito importantes também acontecendo tanto nas polícias quanto no aparato repressivo, né? E aí é importante lembrar que nesse período as Forças Armadas estavam lendo, consumindo avidamente aí desde a década de 50, né? Final da década de 50, início da de 60, as ideias da teoria francesa, né, da guerra revolucionária, que foi desenvolvida durante os processos de independência da Indochina, que depois se tornou Vietnã, e da Guerra de Independência da Argélia, né? E as Forças Armadas, então, combatendo esses processos de independência, vão desenvolver essa nova teoria, digamos assim, que vai colocar muita atenção tanto na centralidade das informações, porque em se tratando de uma guerra interna, é importante você saber quem é o inimigo, já que o inimigo não está fardado, não é facilmente reconhecível, né? E também na união de estratégias que juntam um certo controle político com a questão da repressão militar propriamente dita e a reunião das diversas forças de segurança e militares nesse combate, né? Então, aí nós temos como que as Forças Armadas entrando no tema da segurança pública, porque a segurança, na verdade, é uma superposição, a gente pode falar, entre segurança pública e segurança externa, né, e segurança nacional, justamente porque essas duas coisas estariam confundidas, já que dentro dessas teorias esse inimigo interno, ele é um representante do inimigo externo também, né? Ele seria um representante do bloco soviético, chinês, comunista, né? Bom, nós temos aí também nesse período a doutrina da segurança nacional, né? E aí desenvolvida principalmente pelo War College nos Estados Unidos e pela Escola Superior de Guerra, no caso do Brasil, né? E que vai também nessa lógica, né, pensando na lógica da Guerra Fria, da questão de que as fronteiras físicas entre os países tinham sido substituídas por fronteiras ideológicas, então essa guerra era uma guerra ao mesmo tempo externa e interna, né, e que, claro, no caso, o Brasil estaria dentro dessa área nessa contenda internacional, estaria dentro da área da defesa do que seria o capitalismo ocidental, da democracia ocidental cristã, né? Bom, então, conforme alguns grupos começam a se organizar, alguns grupos clandestinos de esquerda começam a se organizar quando
as manifestações de rua já não são mais possíveis, né? Quando todo o tipo de organização mais, digamos, legal, né? Ela é interditada pelo ato institucional número 5. A criação da famosa Operação Bandeirante, né? Em julho de 1969, que vai ser uma espécie de experimento repressivo. Por isso que tem esse nome, na verdade é um órgão, mas tem um nome de operação, porque foi uma primeira experiência aí de tentativa de ver se era possível combater essas organizações de esquerda, clandestinas de esquerda, a partir dessas estratégias. Então, a Operação Bandeirante, ela vai ser feita centralizando, né, e coordenando os esforços da repressão política. Então, ela vai ser um núcleo, a gente poderia dizer que ela é uma espécie de núcleo que reúne tanto polícias quanto forças das polícias quanto forças militares, né? Com a possibilidade de ter uma certa flexibilidade de atuação, porque esses representantes de cada força poderiam, digamos, mobilizar as suas próprias forças nas operações conforme fosse necessário, né? E a questão da centralização desse combate ao que seria o crime político, então realmente especializado em repressão política. Mas essa repressão política coordenada com a segurança pública, porque toda vez que algum policial chegasse em algum lugar, né, atrás de algum suspeito que fosse, sei lá, de tráfico de drogas, de qualquer crime comum, mas se deparasse com alguma referência política em relação a essa pessoa, ou seja, foi lá, por exemplo, fazer uma batida da casa e chega na casa e tem livros considerados subversivos, ou tem qualquer coisa que possa ligar essa pessoa, esse indivíduo, a uma atuação política, imediatamente essa pessoa era enviada para a Operação Bandeirante. E o fato que essa nova agência tenha sido instalada nas dependências da 36ª Delegacia de Polícia em São Paulo, né, mostra essa relação muito próxima do 2º Comando do Exército com a estrutura de segurança pública e com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, né? E é curioso porque isso se manteve até o final da Operação Bandeirante, quando ela, mesmo depois que ela vira o destacamento de operações de informações, ele continua existindo nas dependências de uma delegacia de polícia civil, né? E aí tem dois eventos que precedem, muito importantes, que precedem a criação da Operação Bandeirante, assim, muito próximos, né? E que, de novo, vão estabelecer uma conexão bastante estreita entre a repressão política e a segurança pública, que são, em primeiro lugar, o Seminário Interno de Segurança Pública, que aconteceu em Brasília e que vai reunir os delegados de segurança, os secretários de segurança pública de todos os estados do país, né? E justamente é desse seminário que vai reunir esses secretários de segurança pública que sai a minuta de criação da Operação Bandeirante, né? Então, dentro de um documento que chama Sugestão para integrar a segurança interna dessas agências, né? E o segundo maior, grande evento, digamos, né, logo antes da criação da Operação Bandeirantes, é a criação do Decreto-Lei 667, que é um decreto muito conhecido para quem estuda segurança pública nesse período, que justamente foi responsável por uma grande reestruturação, que a gente já tinha tido a de 67, em 69 vai ter uma nova reestruturação da Polícia Militar e dos departamentos, né, dos bombeiros, das brigadas de bombeiros, e não me parece ser uma coincidência o fato de essa lei justamente ter criado justamente no dia da instalação da Operação Bandeirantes, né, da instalação oficial, ainda que não tenha sido muito oficial a criação da Operação Bandeirante, mas teve um evento, né, e a data desse evento coincide com a da criação desse decreto. Então, quando a gente pensa também a bibliografia, que não é muito extensa sobre esse tema, né, que vai pensar a questão da segurança pública nesse período, né, dentro, pelo menos, do campo da história, muitos vão dizer que o famoso auto de resistência, que hoje em dia é muito utilizado pelas polícias para justificar
assassinatos cometidos durante operações policiais, né, que ele começa a ser, e principalmente a partir da década de 90, que ele surge, na verdade, começa a ser utilizado aí dentro, nesses anos da ditadura militar pelas polícias, né. E aí me parece que que a estratégia adotada pelo aparato repressivo para dissimular as mortes ocorridas sob tortura, dentro da Operação Bandeirante, depois dentro dos destacamentos de operação de informações, né? Por exemplo, a ideia de que a pessoa morreu num tiroteio, de que a pessoa morreu porque se suicidou, de que a pessoa morreu porque foi atropelada. Então, várias dessas falsas versões de morte, de alguma forma reforçam e legitimam justamente essa prática da polícia militar, né, mas também da polícia civil, de justificar esses assassinatos como auto de defesa, né? Então, sempre dizendo que essas mortes ocorreram porque houve tiroteio, porque houve legítima defesa do agente que perpetrou o assassinato. Bom, em 1970, a Operação Bandeirante é institucionalizada, então, pelo Departamento de Operações de Informação, Destacamento de Operações de Informação, né, que vai se ocupar do sequestro dos suspeitos de subversão, interrogatório, sob tortura e análise de informação, e pelo Centro de Operações de Defesa Interna, que justamente foi criado para coordenar todas essas operações ao nível da área militar, né? Então, do período, né, da criação da Operação Bandeirante, 1969, até o período de existência dos doicodes, né, que vão pelo menos até 1982, né, tanto os policiais militares quanto os agentes repressivos militares, né, eles vão compartilhar, e também representantes das polícias civis, eventualmente representantes também do Corpo de Bombeiros, ainda que muito mais minoritários, mas eventualmente participando também, vão, de alguma forma, compartilhar espaços da repressão política dentro do destacamento de operação de informações, né? E aí é interessante porque a Martha Huggins, que é uma brasilianista que estudou a questão das polícias durante a ditadura militar, né? Então ela diz que quando foi criada a Operação Bandeirante, parte do know-how que foi levado para a operação veio justamente da Polícia Civil, né, do DEIC, que era uma instância da Polícia Civil que era responsável por crimes relacionados à questão de drogas, né? E justamente porque era uma unidade que era conhecida por métodos muito ferozes, muito violentos no seu combate, né? E então, como os militares tinham pouca experiência com interrogatórios, né, e com operações de rua, esses policiais, de alguma forma, foram chamados a contribuir com os militares justamente para ensiná-los a usar os métodos policiais. Mas, em pouco tempo, esses papéis seriam invertidos, né? Então, nós temos aí vários agentes militares, né, vários oficiais militares, que vão passar a ficar encarregados de instruir as forças policiais em operações de repressão e de inteligência, né? Então, tem um guia geral de instruções que foi criado em 1969, que propunha redesenhar o currículo das escolas de treinamento das forças policiais, né, e que vão incluir conteúdos da Guerra Revolucionária Francesa, né, em particular nas operações de inteligência ou operações de informação, né, e isso nos diversos níveis de funcionamento das forças policiais. Além disso, vários membros das polícias militares tiveram cursos diretamente, né, das forças militares em temas, por exemplo, como distúrbios de rua, guerrilha na selva, guerrilha urbana, contra-insurgência, contra-inteligência. Então, nós temos também não só esses policiais recebendo treinamento de militares brasileiros, mas às vezes recebendo treinamento de agentes estadunidenses, não apenas no Brasil, nas instituições brasileiras, com vinda de agentes de fora, mas também, em alguns casos, eles vão para os Estados Unidos receber
treinamento, né? Ou então na Escola do Panamá. Então, além disso, ao longo desse período, né, de funcionamento do aparato repressivo, nós temos aí forças policiais e forças militares compartilhando um espaço comum dentro da repressão política, né? Então, experienciando esses métodos de ação, essas teorias, essas formas de estabelecer, digamos, de garantir tanto a segurança interna, né, quanto a segurança pública. Então, muitos desses policiais que vão servir na Operação Bandeirante, que vão servir nos destacamentos de operação de informações no país inteiro, eles não ficavam o tempo todo de duração do órgão, né? Eles ficavam lá um tempo e depois eram substituídos, como é normal da carreira, tanto de policiais quanto de militares. Então, nós temos uma certa troca, digamos, nós temos um certo fluxo de pessoas que vêm e que vão e que depois vão servir em outras unidades, seja da polícia, seja das forças armadas, né? Então nós temos aí uma experiência e um conhecimento que vai circulando, então, não apenas nos aparatos repressivos, mas que vai também para as pontas dessas diversas organizações, seja militares, seja policiais, né? E aí também nós temos uma divisão de tarefas, né, na qual, em geral, os oficiais militares, os oficiais do Exército, ficavam encarregados de conduzir as operações, de planejar, né, de fazer a centralização, ao passo que os policiais militares ficavam no trabalho de pôr a mão na massa, digamos assim, né, que fazer as torturas. Claro que isso não quer dizer que não pudesse ter oficiais militares que também torturassem numa situação ou outra, mas digamos que eles estavam ali num lugar mais elevado, digamos, da escala da hierarquia repressiva, né? Mas, então, esses policiais são os que vão ser usados para as operações de rua, que são as operações que comportavam maior risco, né? E também essas operações de força bruta mesmo, né? Então, e aí a gente tem também um outro ponto que me parece bastante importante, né? Que durante a ditadura militar, a grande maioria dos comandantes da polícia militar foram oficiais do Exército. Isso era mais ou menos comum, isso não é uma questão só da ditadura militar, mas eu diria que mais presente, mais frequente na ditadura militar. E é importante também dizer que muitos desses militares que estiveram em comando de Secretaria de Segurança Pública ou de forças policiais militares eram saídos da repressão política, ou seja, tinham uma experiência em repressão política, né? Lembrando que no Brasil a repressão política ela ocupou uma parte das operações do Exército, mas foi apenas uma parte, né? Embora tenha sido uma parte central, uma parte absolutamente significativa e que estivesse bem no coração do Exército, a gente pode dizer que no Brasil o Exército não teve todo envolvido do ponto de vista de contingentes na repressão política, até porque não foi necessário, né? Bom, então aqui, já caminhando para o final, né? Eu queria também chamar a atenção para um último elemento sobre essa questão das relações entre o aparato repressivo e a reestruturação da polícia, que é a questão desses esquadrões de elite que foram criados durante a ditadura militar, né? Então, esses esquadrões de elite, eles já existiam antes da ditadura militar, antes do golpe de 64, mas nós temos vários deles que são criados no final da década de 60 e no início da década de 70, né? Para dar um exemplo muito significativo da rota, né? A ronda ostensiva Tobias de Aguiar, que é um desses esquadrões que foi criado em São Paulo e que é criado, ele é criado em 67, né? Justo naquele ano importante de reformação da estrutura da segurança pública e da criação do Centro de Informações do Exército, mas ele só vai ser mesmo operacional a partir de 1970, que também é uma data significativa, porque os 70 é quando você já tem um aparato repressivo todo armado, digamos, né, já trabalhando a todo vapor.
e ele vai ser uma espécie vai ter uma espécie de um pequeno arsenal de guerra, né? Ele vai ser uma unidade para combate mesmo dentro das cidades, né? E que trabalhava com muita proximidade, digamos, né, com outras corporações e serviços de inteligência, de informação, né? Então, trabalhava em estreita cooperação com o DOPS, que eu já mencionei, com a Polícia Federal e com os serviços de inteligência das Forças Armadas, né? Então, essas estruturas de polícia, e aí eu estou falando do DOPS, da Rota, mas nós temos várias outras no país inteiro, e que vão ser criados dentro dessa lógica de como se fosse um pequeno exército dentro da polícia, né? Da polícia militar, em que vão sempre ser chamados de forças especiais, vão ser chamados para casos, digamos, mais graves e casos em que a violência tinha que ser mais brutal, digamos, né? Numa situação de combate. Então, essas vão proliferar ao longo da década de 70, principalmente, e vão ser um legado muito, digamos, importante da ditadura militar, porque justamente vão florescer, né? Quer dizer, é como se as sementes tivessem sido plantadas durante a ditadura, mas elas vão florescer muito no período da transição, né? Então, aí é muito importante ver como nos anos 80 e 90 essas forças vão ter uma importância muito grande na perpetração de uma série de violências e, inclusive, de assassinatos de cidadãos comuns, né? Então, essas forças policiais, elas vão ser criadas dentro dessa lógica da guerra interna, né? Da guerra interna contra a subversão, do controle de manifestações civis, né? E elas vão continuar existindo depois do final da ditadura, dentro também da lógica das outras guerras que vão se seguir, como, por exemplo, a guerra às drogas, né? Então, sempre dentro dessa perspectiva bélica, né? Então, a segurança pública pensada em termos de guerra interna e não de segurança da população, né? De toda a população. Então, a gente tem, por um lado, os destacamentos de operação de informações, os centros de operação de defesa interna, as delegacias de ordem política e social, que vão ser desmanteladas ao longo desse processo de transição para a democracia. E, por outro lado, a gente tem uma estrutura de segurança pública que permanece tal e qual, e não só permanece tal e qual, mas como em democracia vai se desenvolvendo, né? Então, e aí, claro, que toda a questão da lei de anistia e da impunidade do pessoal que atuou no aparato repressivo vai trazer um peso muito grande na impunidade da ação desses batalhões e dos comandantes responsáveis pelos massacres que foram ocorrendo ao longo dessas décadas, né? Então, assim, é muito irônico, né, que quando o presidente Lula justamente sanciona a nova lei orgânica, nova lei nacional orgânica para a Polícia Militar, né, e para o Corpo de Bombeiros, ele faça isso no aniversário do ato institucional número 5, né? E essa, eu diria que é um sinal bastante preocupante, né, de que o que está sendo apresentado como algo novo e democrático, na verdade, é essencialmente uma retomada da reforma promovida pela ditadura militar, né? E aí nós temos dois especialistas, né, que são o Adilson Paes de Souza e o Gabriel Feltran. Um deles é da Sciences Politiques da França e o outro fez doutorado na USP, na área, se eu não me engano, de psicologia social. Ele atuou, inclusive, como policial militar, né? E num artigo conjunto na Folha de São Paulo, eles dizem o seguinte, que essa nova, entre aspas, lei, né, é uma lei que aí é que eu cito, antidemocrática e autonomiza e politiza, né, a polícia militar, exacerba a hipermilitarização, reduzindo a transparência e o seu efetivo controle pela sociedade. E aí a gente pode dizer que também ele amplia os limites, né, da polícia militar, da ação da polícia militar, que pode, inclusive, e aqui eu cito novamente, né, fazer com que se sobreponham
as suas funções se sobreponham com as funções de outros órgãos do Estado, que em geral gera muito conflito e gera mais violência, né? Quando você tem competição das forças de segurança em termos do que é o limite de atuação de cada uma e qual que é o escopo de atuação, e esses limites se superpõem, em geral você tem mais violência e não menos violência, né? Então, esses autores eles vão levantar uma questão fundamental, cito novamente, como é que nós podemos explicar o fato de que os parlamentares supostamente progressivos, né, e o atual governo federal, também considerado progressista, tenha aprovado incondicionalmente, né, a gente pode dizer também, evitando um debate público, aprovar um projeto desse que obviamente tem todas as marcas da extrema-direita. E aí eu termino dizendo que justamente na resposta a essa questão está a chave do enigma da democracia brasileira, né? Então eu acho que é uma questão absolutamente crucial hoje a gente pensar e focar nos estudos da transição política, porque tem muitas coisas que a gente considera que teriam ficado para trás, que teriam sido superadas e que na verdade não ficaram para trás, não foram superadas e de alguma forma, apesar da Constituição, da Constituinte, né, da Constituição, o processo constituinte da Constituição de 88, que também é considerada muito progressista e em diversos campos, mas essa Constituição de certa forma vai legitimar e vai como que dar um novo nascimento a uma série de práticas que vinham da ditadura militar, né, e que seguem durante o período democrático. E aí tem uma questão muito importante que é a gente entender, eu acho que durante muito tempo nós achávamos que tudo que tem a ver com autoritarismo e violência na sociedade brasileira, violência relacionada à repressão, era como que uma herança da ditadura, mas eu acho que tem muitas coisas que justamente vão de alguma forma é uma mistura entre continuidade da ditadura militar, mas também um relançamento de uma série de questões que vão ser construções da nossa democracia, né? E aí eu chamo a atenção para uma fala de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando ele vai falar da lei de anistia, né, e vai justificar uma leitura da lei de anistia, que é a leitura que vem sendo feita, que permite a impunidade dos agentes repressivos, que ele vai dizer, olha, quando a Constituição brasileira de 88, digamos, absorve essa interpretação da lei de anistia que permite a impunidade dos agentes repressivos, ela está fundando a democracia, a nova democracia brasileira, a partir de 88, sobre esse entendimento, sobre essa interpretação. Então, para mim, essa fala foi muito significativa, me chamou muita atenção para a gente pensar o que nos anos 80, né, vai estar na base dessa nova democracia e entre muitas coisas, esses esquadrões especiais das polícias militares, a militarização da segurança pública, né? Então isso vai estar na base da construção dessa nova democracia, tá? Então eu acho que isso é muito importante para a gente não pensar essas coisas apenas como um resquício, mas pensar como a nossa democracia está assentada em bases que precisam ser questionadas se nós queremos realmente uma sociedade democrática, né? É isso. E aí, obrigada. E aí fica aberto para questões se houver. Não sei se vocês têm questões. Eu achei um outro grupo que não é a Esquadrão da Morte, mas que é a relação com o Esquadrão da Morte, que é a Mão Branca. E eu fiquei com... Não, é uma dúvida simples, mas que me chamou a atenção por não ter falado a palavra milícias em nenhum momento. Eu queria entender se isso é dentro, tipo, se é uma coisa institucionalizada, esses grupos, ou se eles estão trabalhando por fora. E isso daí, quais seriam as milícias, não sei. É isso. Certo.
Vamos fazer um conjunto. A minha, acho que a professora mencionou agora no final, mas eu fiquei intrigada porque passou um espaço de tempo tão grande sem se discutir essa questão da segurança pública, né? Eu, pelo menos, vejo com a mão popular, assim, nos discursos parlamentares que tem quase os pilares que eles mais falam são a educação, a segurança pública e a saúde, né? A segurança pública parece que na educação a gente sempre vê mudança e tal, mas a segurança pública parece que passa intocada. E essa questão da milícia também chama atenção, que não foi mencionada, né? Mas eu acho que também é algo, esse papo sobre milícia é muito apropriado, principalmente pela direita, sabe? É uma questão bem complicada, acho que é delicada também. Acho que é isso. Eu tenho algo a dizer. Diga, Valderes. Não, primeiro, obrigado pela sua fala. Minha questão pega um pouco nisso que a Marina disse. Ouvindo você falar, fiquei pensando assim, como certas, digamos, dualidades conceituais, elas vão sendo borradas, né? Então, é o inimigo interno e é externo ao mesmo tempo. Então, essa fronteira entre interno e externo fica dificultada de alguma forma. Guerra e paz também. Democracia e ditadura também. Né? E talvez algo que me chama a atenção, entre lei e crime também. Você mencionou esses esquadrões da morte que estão se proliferando. Um desses grupos que eu li isso em algum lugar, né, chamado Scuderie Lecoq. Né? Então, essa é uma primeira pergunta, se você tinha ouvido falar desse grupo na sua pesquisa, enfim, você tem algo a dizer, né, melhor dizendo, sobre esse grupo, porque me parece que foi dali que saiu, por exemplo, o Sivuca, que foi um deputado, um policial e deputado, famoso por ter feito, ele não criou esse bordão, mas ele usou muito ele nos anos 80, né? Do bandido bom ao bandido morto, né? E ele se elege muito nessa plataforma, e aí a gente sabe como que isso ainda gera muito capital político. E também é de lá que sai o Rony Lessa, que é o assassino da Marielle. Então essa fronteira, digamos assim, entre lei e crime, né, fica tudo muito borrado, né? Parece que essa experiência da ditadura, um dos legados, talvez, foi ter dificultado muito né, colocar as coisas no seu devido lugar. Ela bagunçou as coisas, né? Não sei se isso faz sentido, se você quiser reagir a alguma coisa disso. Não, com certeza. Então, acho que as perguntas estão todas bastante articuladas, né? Vamos ver se eu mais ou menos dou conta. Bom, esse não é um tema, né? Quer dizer, a questão das polícias não é um tema que eu estude, né? Eu entro nesse tema a partir da repressão política, então é algo que eu acho importante investigar mais, né? E aí, assim, a gente tem vários desses fenômenos, né? A questão das milícias. A Scuderie Lecoq é justamente desse período, acho que começo da ditadura, né? E aí, de fato, né, a gente tem uma mistura entre o que são esses grupos, entre aspas, informais, mas que acontecem dentro de instituições, como os Esquadrões da Morte. Scuderie Lecoq era um grupo de extermínio, né? Então, ele age nesse limite entre o que é legal e o ilegal, porque você tem agentes públicos que se reúnem para realizar operações que eles consideram que são operações digamos, legítimas, de limpeza da sociedade. É claro que muitos desses grupos também acabam se envolvendo eventualmente com questão de tráfico de drogas, e aí você tem, digamos, essas fronteiras muito mal definidas, mas tem sempre essa noção de que eles representam a lei. E eles fazem a lei, né? Então não importa se eles estão relacionados com esses... de alguma forma, né, a gente vê agora, algumas milícias começam a ter justamente estabelecer conexões com o crime organizado, e aí a coisa fica muito potente, fica muito complicada, né? Antes disputando espaço e depois vão criando também lugares em que eles se combinam e vão criar sociedades. Ao mesmo tempo, a gente tem
uma certa legitimação e uma certa institucionalização de parte disso quando a gente cria um grupo especial, como a Rota, como o BOP, né, que o símbolo é uma caveira, quer dizer, de alguma forma você está institucionalizando os Esquadrões da Morte, porque é feito meio que para... não é, mas é, né? Então isso tem muito a ver com a própria lógica da repressão política, porque a repressão política, o tempo todo, eles tentam, de alguma forma, institucionalizar algumas coisas. Bom, essa é essa história da ditadura brasileira, né? Então você tem uma série de instrumentos jurídicos ad hoc, que são os atos institucionais, depois você vai criando, tem a Constituição de 67, depois a de 69, e você vai tentando, de alguma forma, dar uma legitimidade, um aspecto legal para o que é feito, mas sem nunca conseguir legalizar tudo, porque você não pode legalizar tortura, você não pode legalizar assassinato, não tem como. Então você fica nesse lugar entre o que é legalizado, o que é permitido e o que é clandestino. A repressão política toda está dentro dessa lógica, né? E aí tem uma questão que eu acho muito curiosa, né? É que, por exemplo, os destacamentos de operação de informações, que são órgãos que estão dentro dessa lógica, ou seja, eles são criados, eles estão dentro da hierarquia do Exército, eles têm verba do Exército, e aí eles estão lá para prender e torturar e interrogar os presos políticos. E aí você ainda cria os centros clandestinos de detenção e assassinato, ou seja, é como se fosse um puxadinho desses dois. Agora, por que eles precisam de um lugar clandestino de detenção e de tortura, se eles já têm um lugar de detenção e tortura dentro da estrutura do Exército, né? Ou da Aeronáutica ou da Marinha, porque os três tiveram. Então, é uma coisa que você fica se perguntando por que tá sempre puxando esse limiar do que é o legalizado, o que é o institucionalizado e o que é o clandestino, né? E aí, de fato, eu acho que tem um caldo de cultura que vai ganhando alento, porque isso tem muito a ver com como que as pessoas fazem a leitura do que é permitido e o que não é permitido ao longo do tempo. E muito disso bom, o que é institucionalizado como é institucionalizado, o que é punido e o que não é punido. Então, ao longo do tempo, a gente vai vendo, e aí a coisa das milícias. Por que as milícias conseguem se espalhar, né? Elas conseguem se espalhar porque elas não são punidas, porque dificilmente elas são alvo de operações de segurança, digamos, que impeça a proliferação desses grupos, né? Então, essa questão da lei do crime, e aí a gente tem também outra coisa curiosa, que são agentes repressivos que depois vão atuar no crime organizado. Crime mesmo, não é milícia, é crime, no jogo do bicho, por exemplo, né? Tem o trabalho do Aloy Jopiara e do Chico Otávio, né, que vão falar justamente de como alguns desses agentes vão trabalhar na contravenção. Inclusive porque, justamente como o Paulo Malhães, né, que era do Centro de Informações do Exército, depois vai atuar no jogo do bicho, porque o tipo de conhecimento que eles tinham de como organizar operações e tudo mais, são justamente operações que acontecem ali no limite da legalidade, né, meio na clandestinidade também. Então ele tem um conhecimento muito grande de como fazer, como interrogar alguém, como tirar informação de alguém, como saber se fulano está delatando ou não, como plantar delatores em determinados lugares, né? Que vão ser conhecimentos muito úteis para o crime organizado. Então, de fato, uma das questões, eu acho, e é interessante, né? Porque a gente pensa sempre a ditadura militar como lugar da ordem, da militarização, da extrema lei, da hipervalorização da lei, quando na verdade é o contrário, é o lugar onde essas fronteiras todas são borradas, porque você tem justamente a justificativa para o aparato do Estado, uma justificativa de que como você está lidando com oponentes de uma categoria que eles consideram uma categoria particular, contra eles tudo vale. Se contra eles tudo vale, isso vai se misturando, né? Isso vai se expandindo. E a questão é o quanto isso é incorporado pela nova república, né? Quer dizer, porque você não tem um corte que vá fazer
essa discussão nas Forças Armadas, né? Mas pelo menos nas Forças Armadas você tem um desmantelamento dos órgãos. E na segurança pública você não tem nem essa discussão e nem o desmantelamento desses organismos. Então você mantém, digamos, essas práticas e essas instituições. E ao contrário, né? Não só você não desmantela, como você vai criando outros órgãos, esses de outros batalhões super militarizados e especializados em combate dentro das cidades, né? Então, não só desmantela, como reforça, né? Então, é isso. Essa é a nossa democracia brasileira atualmente. E é com isso que a gente vai ter que lidar.